Foi uma semana com muita interação, foram vários eventos, várias palestras. Como é que aqui chegámos? Vêm melhorias para o futuro. Nós perguntávamos sempre aos convidados como é que eles geriam a agenda, lembra? Depois também acho que chegava àquela fase de saturação em que estávamos sempre a dar os mesmos métodos. A novidade, eu nunca plantei, não conheço ninguém que já tinha plantado. Ou seja, para perceberem a fundamentação deste projeto, isto vem de Um despir da cebola, de tirar todas as camadas egóica. Albert Einstein, 4 anos, o pai oferece-lhe uma bússola. O garoto que fica louco porque quando se mexe, há um pedaço de metal que mexe lá dentro. Viva, viva! Começamos agora mais um livecast da Fórmula do Sucesso. Se não nos conheces, o meu nome é Rubén Dias Marques, ao meu lado Bruno Lopes e Silva, e hoje trazemos um episódio um bocado diferente dos livecasts que já fizemos até aqui. Costumamos refletir, trazer algum tema principal, mas o que queremos fazer hoje, em conjunto convosco, é refletir um pouco sobre as últimas semanas do projeto, partilhar convosco as novidades que estão agora a acontecer no projeto e como é que vamos aumentar ainda mais a qualidade de entrega do conteúdo e como é que isso se vai transferir também para umas novas comunidades que estamos a desenvolver e como é que vamos trazer mais valor em cadeia a este que é o projeto da Fórmula do Sucesso. Se calhar começamos aqui por explicar um bocado a história de como é que apareceu este projeto nas nossas vidas. Na tua entrevista já falámos um bocado sobre isto, da Fórmula do Sucesso, mas era interessante fazermos um recap quase em ordem cronológica de como é que viemos lá de trás, de uma realidade onde éramos simplesmente duas pessoas a trabalhar numa fábrica e aparecemos aqui agora nas redes sociais como a Fórmula do Sucesso. E começar por explicar que antes da Fórmula do Sucesso existiram outros projetos e acho que até pode ser interessante para quem nos ouve conhecer um bocado mais da nossa história Sim, sim, sim. desde iniciar esse ponto. Olha, acho que é uma boa ideia e nós falámos disso esta semana ao rever uns vídeos que fizemos e que ainda estão online. O Yeah. projeto que nós tivemos de tecnologia e a primeira parte de edição deste contacto com falar para câmaras, falar para pessoas e acho que, como nós costumamos falar aqui várias vezes, é iterativo, ou seja, nós não começámos a fazer o que fazemos hoje com a qualidade de entrega que temos, já referimos também isso a alguns episódios, mas realmente, desde que nos conhecemos e começámos a criar ou a Yeah. passar conteúdo, que acho que é, no fundo é essa a nossa missão, a refletir, passar conteúdo, discutir aqui também como fizemos em vários livecasts, mas acho também importante, não fugindo à questão, estarmos aqui a discutir isto hoje. Porquê? Foi realmente as semanas que passaram muito diferentes, tivemos muito feedback, desde convidados a pessoas que vinham falar connosco, explicar como é que interpretavam os episódios, como é que os próprios convidados também, e muitos deles conhecidos e com várias empresas, como é que aquilo se impactou, passar a ser o CV, ou seja, o episódio da Fórmula do Sucesso, Esse ano foi passar a ser o brutal. CV das pessoas. Eu acho que isto foi uma semana com muita interação, foram vários eventos, várias palestras, e é bom fazermos não só, como referiste aqui, como é que aqui chegámos, e nós já partilhámos essa história várias vezes, seja com a ideia que eu sempre tive e que tu materializaste, acho que já tocámos nesse ponto, mas que não deixa de ser interessante. Nós às vezes temos as coisas e não passam a ser Verdade. um projeto, e os projetos temos que aprender, temos que melhorar, vêm melhorias para o futuro, também acho que vamos falar disso aqui hoje, mas assim muito rapidamente, eu diria que não sei por onde é que queres começar, ou Não, seja, mas tu, imagina, tu passaste para eu começar, mas também não sei por nas onde é que queres últimas. começar, Porque isto vai ser um toquei aqui em episódio. alguns pontos. Vai ser um episódio mais aberto, não temos um roteiro assim tão planeado quanto isso, mas eu acho que é importante tocarmos em alguns pontos. Falaste aí de três coisas importantes. Nós, nas últimas semanas, quando este episódio sair, portanto, há 3 semanas atrás, fizemos a nossa primeira participação num evento com o nome Fórmula do Sucesso. Até hoje nós tínhamos estado em várias palestras, os dois, enquanto Rubén Dias Marques, Bruno Lopes e Silva, focados em inteligência artificial, tecnologia, e agora começámos a fazer também alguns eventos presenciais focados em Fórmula do Sucesso, combinados com essas personalidades que nós temos lá atrás. Ou seja, para perceberem a fundamentação deste projeto, isto vem de uma base sólida em engenharia, de ambas as partes. Começámos a entrar muito na parte de especialização de engenharia. Do nada há um shift na nossa vida para a parte de self-development que aconteceu antes de nos conhecermos e demos Sim. um merge e começámos a materializar isso num projeto. E é aqui que aparece a fórmula do sucesso. Na última semana tivemos num evento aqui em Leiria, onde nós estamos baseados neste momento, que foi o Next Leiria, segunda edição do Next Leiria, um evento extremamente interessante e obrigado ao André pelo convite para este evento. Foi um evento que combina, o tema principal é a criatividade e o evento focou-se muito em trazer pessoas para explicar como é que vários temas se enquadram dentro da criatividade e, ainda mais importante, como é que a criatividade é a alavanca para tudo o que é importante na nossa vida. Yeah. Acho que posso descrever assim o evento. E nós fizemos uma talk, uma das talks que fizemos foi na Fórmula do Sucesso, alavancar percursos. Ou seja, como é que a tecnologia entra dentro do desenvolvimento pessoal
e como é que ela serve como aquilo que chamamos de alavanca dourada. Ou seja, como é que ela vem e aparece para vos ajudar a atingir os vossos objetivos. E aí é que começaram a vir os feedbacks que nós queremos Yeah. partilhar aqui hoje, que foram interessantes. E se tiverem a ver este episódio, obrigado por terem vindo falar connosco. Foi mesmo muito interessante ouvir a vossa mensagem. O primeiro ponto, há um dos nossos convidados aqui da Fórmula do Sucesso, um episódio incrível também, que chegou ao pé de nós e disse: vocês não têm ideia das mensagens que eu já recebi desde que o vosso episódio está no ar, a dizerem-me, pessoas que eram da minha turma ou que já trabalharam na minha empresa, a dizerem-me: epá, aquele episódio está espetacular, e ainda enviava esse episódio como CV. Ou seja, às vezes havia projetos europeus ou até projetos internos com outras empresas e ele enviava esse CV do género: Quando olha, era se querem me quiserem saber quem conhecer, é que eu yeah, sou, yeah. está aí, peguem. Isso é interessantíssimo. Pá, isso E a nunca... forma até como que ele partilhou de lidar com os episódios, ou seja, nós fazemos muito isto numa ótica de gosto, ou seja, uma conversa, aprendemos, Sem tiramos dúvida. ferramentas, tentamos fazer muito aquilo pelo qual somos conhecidos de fazer sínteses, que é, vocês pegam rapidamente do que o E convidado resumos. disse, fazem bullet. E nós, ou seja, ao estarmos a pensar, muitas das vezes isto Yeah. para nós também é uma carga de informação bastante densa que depois vamos aprendendo ao longo das semanas seguintes, A que é refletir a sobre ela. refletir, a discutir, olha, aquele ponto que falámos, e as pessoas ao ouvirem isto, ouvem isto com uma calma diferente do que aquela que nós e o convidado estamos perante na gravação do episódio, Yeah. apesar de ser algo descontraído, estamos a pensar, estamos a tentar Claro. estruturar, não deixar cair uma hora de conversa, e as pessoas partilharam connosco uma visão totalmente diferente que partilharem mensagem é uma coisa, virem falar connosco ao vivo é diferente porque a expressão de emoção também é outra. Yeah. E tu E, percebes. e acaba por até fazer aquela parte que eu achei interessante, quase de clusters. Nós não fazemos isso no convite da pessoa que trazemos, mas a pessoa quase depois ouve por clusters. Eu quando eu estava a ouvir a parte de desenvolvimento, ouvi esta, esta e esta. Quando estava a ouvir a parte de... E isso também Yeah. não deixa de ser É interessante, que verdade. é nós sem fazermos esta clusterização, os ouvintes acabam por fazê-lo. E acho que isso Isso vem foi um feedback brutal. daquela tendência natural que tens de caracterizares tudo e classificares tudo e conseguires orientar tudo, sei lá, cerebral ou de forma. Caracterização de forma a organizar, acho eu. Sim, Parece-me ser por mas eu isso. acho que nós podíamos partilhar aqui com quem nos está a ver agora, pelo menos a história do semeador, que nós brincámos um pouco com, como o Ruben falou, a parte era criatividade, nós tínhamos o painel de crescimento e tecnologia e Uhum. brincámos aqui um pouco com o Yeah. crescimento, ou seja, fórmula de sucesso e aquilo que acabamos por fazer aqui, e tecnologia, aquilo que fazemos no dia a dia, e brincámos um pouco com a questão do semeador. Se quiseres fazer essa parte como fizemos lá, eu acho que também pode ser Pá, interessante. agora apanhaste. Sim, posso fazer. E entretanto, nós queremos também pôr alguns trechos dessa talk. Nós vamos Sim. partilhar convosco alguns trechos da talk. Inclusive, se conseguirmos ter trechos da talk no momento que este livecast for para o ar, eu vou pôr aqui o trecho que fala da história do semeador. Caso não consigamos ter esse trecho, eu passo aqui a mensagem de forma rápida. Sim, passa até a parte, depois eu faço da semente nova e basta só ser essa Porque interação, que como é acho que que é nós interessante. introduzimos este tema dentro de uma talk sobre criatividade? Ou seja, nós levamos uma abordagem um bocado de fórmula do sucesso, alavancagem, com a forma como tu iteras comportamentos para chegares ao que nós chamamos de futuro ideal. Portanto, imaginem a história de um semeador. Alguém que tem duas parcelas de terra. Uma parcela que é uma parcela que tem nutrientes, consegue desenvolver qualquer árvore de fruto, qualquer produto daquela terra, é próspera, e tem outra parcela de terra, uns metros mais ao lado, que é uma terra que nós chamamos árida, aquelas terras com muitas pedras, não têm capacidade de produzir rigorosamente nada, são terras que não têm mesmo vantagem nenhuma para o cultivo. E o semeador tem dois objetivos, neste caso. O objetivo principal dele será duplicar a sua colheita no próximo ano. Portanto, ele quer conseguir potenciar as duas terras para conseguir colher frutos dessas terras. E ele aqui tem o que nós classificamos de presente insuportável com um caminho para futuro ideal. Portanto, o presente insuportável, focando na parcela da terra árida, o semeador tem algo que precisa de ser iterado para se tornar próspero. Ele pode remover as pedras, adicionar adubo, adicionar nutrientes na terra, trabalhar a terra de forma a torná-la próspera e capaz de produzir qualquer fruto. E tem, neste caminho até ao que nós chamamos de futuro ideal, que é quando ele consegue colher dessa terra, tem dois resultados que podem acontecer. O resultado previsto, que é o quê? Transforma a terra, faz a plantação, colhe aquilo que plantou e consegue assim duplicar a sua colheita no próximo ano. Portanto, terra próspera a produzir, terra árida transforma-se em terra próspera, e tem também o que se chama de resultado imprevisto. E nós classificamos o resultado imprevisto como uma das partes mais importantes da fórmula do sucesso. O resultado imprevisto pode ser: ele faz todo esse trabalho e há uma seca que ele não estava a planear. Há uma tempestade. Há uma praga de gafanhotos que estoura com a plantação toda. Então o semeador tem que
planear uma nova sequência de comportamentos para poder chegar ao futuro ideal. E aqui é o que acontece na forma como nós reagimos no dia a dia quando chega uma adversidade com a qual não estamos dispostos a lidar ou nem sequer sabemos como é que se lida. É aquela capacidade de lidar com o desconhecido. E quando isso acontece e chega uma semente que nós nunca plantámos, ou seja, a novidade, aquela parte que eu nunca plantei, não conheço ninguém que já tinha plantado, e o que é que nós vamos ter sempre quando temos uma novidade? Vamos ter ou ameaça, ou seja, vai-nos trazer a ansiedade, ou promessa, que vai-nos trazer aquele sentido de esperança. Só que, como em tudo na vida, tanto a ameaça como a promessa, nós podemos agir de várias formas com ela. Ou seja, eu tenho a semente, posso plantar a pensar, isto vai resolver todos os meus problemas, todos os terrenos vão ser prósperos. É a semente mágica. É a semente mágica e fico só na esperança que isso vai acontecer e às vezes tento sem qualquer critério. Ou então o contrário, que é, então, mas se eu semear esta planta e isto for destruir todas as colheitas que eu já tenho, ou seja, destruir aquilo que nós chamamos como o nosso palácio, o que nós conhecemos, a nossa forma de agir, ficamos com uma inação tal que nunca chegamos a implementar nada. Ou seja, a fórmula do sucesso, no fundo, e terminando aqui esta brincadeira com esta história que acho que passa uma grande mensagem, é nem nunca ir atrás da esperança sem qualquer tipo de planeamento e de forma de execução, nem estar só preso na ansiedade de ter medo de plantar aquela semente porque não sabemos o que vai trazer. E isso vai acontecer sempre, ou seja, essa novidade, por muito que vocês prosperem na vida, na parte pessoal, na parte profissional, nas finanças e novos investimentos, vai sempre haver esta novidade da qual nem vocês nem ninguém tem esse conhecimento e acabam por navegar aqui na fórmula de sucesso através do quê? Através de equilibrar esta esperança com esta ansiedade de falha. E, acho que... agora perguntam-te o que eu também perguntaria, que é, ok, então e como é que se equilibra esta balança? Porque isto traz aqui algumas ferramentas, ou seja, existem algumas ferramentas que te podem ajudar a equilibrar esta balança e uma delas é tu perceberes realmente se o que estás a fazer está alinhado com a pessoa que tu és. Ou seja, há pessoas que falam de propósito, há outras que chamam de missão de vida. Na verdade, o que nós definimos é vocação. É tu sentires a tua inclinação primordial se está ligada àquilo que tu fazes hoje em dia. Palavras como inclinação primordial não são mais do que jargões, buzzwords, algo que tem um peso muito grande, mas que pode ser desconstruído em coisas tão simples como fazeres algo que te motiva da mesma forma que te motivava a fazer quando eras criança. Imagina, estás numa missão de descobrir aquilo que tu queres ser, a tua vocação, ou nem sequer estás satisfeito com o presente que tens. Estás na fase de presente insuportável. Então, se tu conseguires descobrir o que é que na tua infância te fazia ficar horas a fio com aquela curiosidade que não dava para cessar, então tu vais perceber qual é que é realmente o teu propósito de missão e a tua inclinação primordial. Sim, Depois podemos explorar mas, mais isto. mas sim, podemos depois até fazer um livecast próprio para isso, porque eu acho que tem muito conteúdo interessante e que possamos pegar, mas no fundo acaba por ser isso, e nós já vimos ao longo dos nossos episódios, não é a fortuna que traz essa inclinação, não é a capacidade, não é aquele carro, não é, é um equilíbrio entre tudo aquilo que tu queres fazer, mas no qual tu te sentes bem a fazer. Quantas pessoas não largam as coisas que fazem para ir à procura de realmente o seu propósito? E o Yeah. propósito, eu não gosto do termo propósito diretamente porque está associado a uma conotação de encontra o teu propósito e vais ver que nunca mais não sei o quê. Mais ou menos, é encontra o teu propósito, mas tu acabas por o ir descobrindo com tentativa criteriosa, não é tentativa e erro, é vais percebendo, vais ter que fazer o trabalho contrário, que é realmente o que é que tu gostas. É aquilo que tu gostas ou é aquilo que os outros querem que tu gostes? Ou é aquilo que tu achas que os outros já acham que é o que tu gostas? E é quase Ok. um despir da cebola, ou seja, para chegares ao centro, de tirar todas as camadas egoica, a de querer agradar a todas as pessoas, a de querer não sei o quê, e irem atrás. Eu acho que no fundo é só isso, e por isso é que há aquela brincadeira de quando as pessoas começam a atingir uma determinada idade que não querem saber de nada, estão a voltar à criança que eram. Ou seja, estás ali na casa dos teus 70, 80 anos, estás a começar a despir-te de todas as necessidades, porquê? Já não tens nada para, Yeah. para dar a cara, já não tens que fazer, e começas a ser tu novamente. É claro que depois aí tens mais ou menos coisas que te possam afetar, porque também já traz uma bagagem, já Temos traz que marcar um um repertório episódio. comportamental, não me quero alongar nisto, mas acho que esse ponto que tu trazes é realmente interessante e Temos que podemos marcar fazer um um... episódio daqui a mais ou menos 40 anos para fazer esse recap. Não, Só para mas acho que ver. isso é interessantíssimo, que é para perceberes as coisas que foram mudando ao longo da vida, e esse era um tema que eu queria colocar agora. Há três temas que eu gostava de falarmos aqui, mas um deles que é nós não temos noção de como a vida pode mudar num mês, seja ou num mês e meio. E nós somos pessoas que do planeamento, somos pessoas que
fazemos, tanto eu como o Ruben, planeamento a 3 meses, a 6 meses, a um ano, a 3 anos, assim, cada vez mais, ou seja, cada vez menos detalhado, com mais o tempo aumenta, é mais bullets do que propriamente planos de ação. Mais difícil de Mas detalhar. nós, por exemplo, falando como o Ruben disse, na semana que passou, que foi bastante intensa, e alguns dos temas que eu quero trazer também é daí, é perceber que há coisas que nós não controlamos. Nós tivemos um episódio, esse episódio repercutiu-se na mídia mais tradicional, essa mídia mais tradicional traduziu-se em nós falarmos com alguém de determinados eventos, esses eventos geraram mais interações, mais palestras, masterclasses, e era algo que nós não tínhamos planeado para o mês de novembro, intenso como o mês de novembro foi. E o que eu queria passar aqui também, e ouvir também aqui o que tens a dizer sobre isso, que acho que ainda não conversámos sobre isso, que é nós realmente, de um dia para o outro, as coisas mudam e escalam. Nós fazemos este trabalho, e acho que este bom trabalho ao longo dos últimos 2 anos, e de repente as coisas começam a aparecer umas atrás das outras. E isso é claro que há preparação, aquela questão da sorte é quando a preparação encontra o momento certo, e foi o que aconteceu, mas não deixa de ser. Perguntou assim, então, mas porquê é que não escalou antes? Ou porquê é que não houve estas interações todas antes? Porque se calhar não tinha que haver, mas é um ponto. Eu gosto de romantizar esse ponto, e não é mais do que um conto romântico, porque isto não tem base de lógica nenhuma, mas é que as coisas, e tu usas muito essa frase, que as coisas só vêm ter contigo quando tu tens maturidade para Yeah. as receber. É Se verdade. calhar podiam ter vindo, Yeah. podiam ter aparecido antes. É verdade, é No verdade. entanto, se tivessem aparecido antes, nós não tínhamos preparado já não tínhamos preparado uma apresentação para fazer com aquela qualidade que conseguimos fazer. Certo, sem Nunca dúvida. tínhamos Isso é bom refletido ponto. sobre os Yeah, yeah, yeah. temas. Bom E ponto. então, talvez seja porque nós nunca tivemos sorte antes, porque não estávamos tão preparados assim. Estás a perceber? Sim, Ah, sim, mas sim. isto Não é uma questão de sorte, é mas uma é, questão é verdade, é romântica. verdade, é Porque verdade. é aquilo que nós falámos ainda em relação à história da vocação. Tu descobris o teu propósito. As coisas aparecem-te quando tu realmente tens uma força tão declarada ou definida, interior, o que quer que seja, que te diz, tem mesmo que ser aquilo. Por exemplo, estávamos a falar antes do episódio da história do Albert Einstein, romantizada, tudo bem. Sim, sim. Mas não deixa de ser. Albert Einstein, 4 anos, o pai oferece-lhe uma bússola. Yeah. E o garoto, como qualquer miúdo, fica louco porque quando se mexe, há um pedaço de metal que mexe lá dentro. E ele começa a pensar, ok, então mas se há uma força invisível que mexe esta agulha, se existirem mais forças invisíveis que nós não conhecemos e que podem estar a definir a nossa vida. E Você- delineou um grande cérebro E vocês sabem o resto da história. Portanto, Yeah. Albert Einstein foi um dos responsáveis pela teoria que ainda Yeah. hoje é super atual. E o que é que ele percebe com esta história? Que é o mesmo que nós percebemos com esta reflexão da semana passada, há 3 semanas neste caso. É, Albert Einstein não era louco pelas forças ocultas, ou neste caso não era louco pelas físicas. Ele tinha era uma paixão de criança de descobrir se existiam ou não mais forças magnéticas que podiam definir a nossa vida. Se calhar nós não estávamos preparados para fazer essa palestra porque nunca tínhamos refletido sobre isso. Mas ainda vou mais fundo, que é, ok, mas ele depois para fazer aquilo que fez teve que ganhar as ferramentas todas necessárias. E acho que é aí que está a diferença. Apesar de ele ter feito isso, fez uma grande teoria de doutoramento, fez todas as partes associadas, publicou papers na altura com cálculos que nós ainda hoje temos dificuldade em computar alguns deles. Mas vejo no mesmo sentido. Ao dizer isto, ou seja, ele tinha a ideia, tal como nós, mas nós já estamos numa fase de preparação em que as coisas apareceram tão rápido, conseguimos entregar tudo tão rápido, com uma qualidade grande, de forma pragmática, sem atropelar outras coisas, sem perder o rumo de deixar outras coisas caírem para estas acontecerem. E isto que tu disseste foi um ponto que acho bastante interessante, que é, ok, as coisas vêm ter connosco com santa maturidade, temos para as receber. É uma frase que eu levo sempre na minha Tens que vida. tatuar isso aí no braço. É Estás sempre a verdade, dizer isso. mas acho que realmente também a preparação assim o faz. E quando digo preparação é forma de comunicar, forma de enfrentar um público, forma de criar uma boa apresentação, forma de passar conceitos difíceis de uma Boa, forma simples. boa. E eu acho que isso, ou rematamos esta temática de nós não controlamos realmente o que pode aparecer e temos que estar preparados para tal, mas se nós também não tivéssemos a bagagem que tínhamos, rapidamente, se começasse tudo a correr mal de forma encadeada, era, em vez de ser um ramp-up, era um ramp-down rapidamente. Porque Claro. começavas a falhar num, já não tinhas mais convites para outra coisa, já ias falhar a seguir à frente, já ias perder o ânimo, já ias perder o ímpeto Sim. e era uma espiral negativa. E esse ponto, mais uma vez digo, nós somos de planeamento, mas acho que é uma boa reflexão a trazermos aqui, tal como nós. Amanhã, ou aquela brincadeira do rio, que o homem que se lava no rio, quando vai lá novamente, nem ele é o mesmo homem, nem a água é a mesma. E acho que é aqui também bom partilharmos isso, porque realmente foi uma aprendizagem que eu trouxe de lá. Nem tudo é feedback bom. E eu quero partilhar convosco também um feedback. Aliás, o feedback é bom, não quer dizer é que seja positivo neste caso.
Sim. Chegou-nos um feedback também. É construtivo, É mas, construtivo. mas claro, claro. Eu caracterizei mal. É um feedback super construtivo e ainda nos diz sobre qual é a direção do nosso projeto. Isso. Dificuldade de definir projetos deste estilo é sempre: há uma audiência que quer assistir a um conteúdo. E das duas, uma, tu és o produtor de conteúdo, então tu defines o conteúdo que queres e a audiência adapta-se. No entanto, tu já tens uma audiência que respeitas e também consegues adaptar um pouco a Isso. curiosidade que essa audiência traz. E um dos feedbacks que apareceu foi dizerem-nos que o nosso podcast era muito difícil de compreender. Sim. Ou seja, chegaram até ao pé de nós e disseram: Ok, isto é um Ah. projeto que vocês têm, que é muito interessante, no entanto, é um projeto muito difícil de compreender porque vocês têm uma maturidade muito grande e nós não conseguimos, ou neste caso, não consigo estar a assistir ao vosso podcast como estou a assistir, por exemplo, a um podcast de entretenimento normal. Isto não quer dizer que seja necessariamente mau, mas também nos ensina uma lição. Às vezes, se calhar, vamos tão fundo em alguns dos temas que trazemos que saímos do que é o senso comum. E eu diria que acontece-nos em quase todos os episódios de Sim, Livecast. sim, sim. E até nos próprios de convidado. Mas, Em algumas partes. Depois trazemos ao é basal, isso. mas em algumas partes, sim, concordo plenamente. Mas se calhar, essa até, e levantando aqui uns pontos, deixem nos comentários qual é a vossa opinião sobre este ponto, para fazermos aqui um momento de partilha também. Mas até pode ser um ponto importante que é, se for um podcast de senso comum só, nós não temos muito valor a acrescentar. E Onde nós vimos acrescentar valor é no é percurso que isso. está aqui atrás, em Claro. cada um destes, nas experiências pessoais, nas entrevistas com os convidados, É. e eu acho que aí E não não só, são... imagina, e pelo menos para mim, e acho que para ti era a mesma coisa, deixava de ser o projeto que eu gostava de fazer. Ou seja, eu venho aqui é para discutir temáticas mais profundas. Pá, há outros Pá, projetos, nós também podemos mudar de rumo daqui a um tempo, não digo que não, mas aquilo que eu gosto realmente de fazer é trazer temáticas mais difíceis de processar, ouvir pessoas que já refletiram sobre elas, que já pensaram sobre elas, que te trazem uma visão totalmente diferente, e às vezes sim, é difícil, e nós próprios acabamos um episódio e vamos discutir sobre isso, do é. género, epá, realmente é denso, olha, ou falamos amanhã, quantas vezes a gente não diz, Sim. é esta temática, amanhã falamos, depois processamos as coisas com calma, e acho que isso também não deixa de ser a nossa imagem, mas também tentamos fazer o complemento a isso, que é depois pegar nisso e traduzir não é por outras palavras, mas traduzir por uma forma em que toda a audiência consiga absorver. E isso foi um feedback que nós tivemos, por exemplo, nas masterclasses, que foi, Sim. vocês falaram de temáticas tão densas como a inteligência artificial, de uma forma que qualquer pessoa que aqui está consegue entender. Estes E jovens isso, são tão carismáticos. e isso é o combo que eu trago aqui. Ou seja, ao fazermos esse exercício também mais profundo, nos dá ferramentas para conseguirmos sintetizar. E falei há pouco de nós sermos conhecidos por sintetizar as fórmulas de sucesso, sintetizarmos as partes mais densas do Correto. convidado com alguns bullets, e acho que isso também é fazer as duas coisas. Eu gosto realmente de comunicar, de ensinar, de passar conhecimento, mas também gosto de refletir profundamente sobre ele. Porquê? Acho que é a única forma de depois tu conseguires fazer a outra parte. Que é Sem como é que tu dúvida. explicas alguma coisa de forma muito rápida se tu não percebes mesmo o cerne? Não dá. O gajo também está ainda há bocado e eu digo a mesma coisa. Ele diz que tu só sabes realmente uma coisa quando consegues explicar a uma criança de 6 anos. Certo. E isso requer o quê? Que tu tenhas um domínio mesmo muito, muito grande das temáticas. Tens de ter maestria na área. E acho que, e falando de futuro, e não é algo que nós tenhamos aqui combinado, mas acho que pode ser um futuro para o projeto, é nós trazermos algumas temáticas em que não dominamos tanto e que passamos a fazer essa preparação, passamos a aprender, e quando eu digo dominamos tanto, não é ao nível de não sabemos nada, não, nós sabemos de muitas coisas, mas trazer alguém, por exemplo, da área da economia, que nós não somos especialistas nisso. Sim, Era bom já porque tivemos e já podíamos tivemos entrar. Nunca entramos. Eu estou a perceber o que estás a profundamente dizer. na Ou temática. seja, nós focamos muito no que é o nicho do podcast e Tal nunca e qual. O que exploramos é que a a área pessoa fez para adjacente. chegar ao sucesso na sua área económica das Certo. suas empresas, mas discutir às vezes coisas importantes como nós aprendemos. Esta semana eu partilhei contigo de podíamos fazer um episódio de geopolítica. Sim, sim, Eu sim. partilhei contigo aquela história do avião que aterrou no Kremlin. Ou seja, é algo tão interessante que te explica desde como é que um país se pode organizar, qual é que é realmente a tua força, como é que há movimentações E de tiras. mediação de forças e tiras daí coisas que tu aplicas noutro sítio. Ou É seja, isso. não é trazer isto a nós e aos nossos ouvintes mas eu não quero saber nada de geopolítica. Não. É em qualquer tema que nós possamos tocar, e não quer dizer que seja este um possível futuro nos episódios, mas em qualquer tema é como é que eu pego nisto e aplico a mim, à minha vida, aos meus projetos. Tem um potencial para Conhecimento. isto. É como é que eu absorvo um bocadinho disso, 2 3 4 5% e vou aplicar no meu dia a dia. E eu acho que Eu isso acho que pode realmente fazer a diferença. nunca refletimos muito sobre isso, mas eu acho que parece-me ser uma forma de evolução natural deste tipo de projetos. Sim, Que acaba por ter. e até de nós próprios, pensa uma coisa, nós estudamos muito,
estamos muito aprofundados na parte de desenvolvimento pessoal, na parte tecnológica, na parte que nós gostamos e precisamos fazer todos os dias. Mas há outras partes que nós aprendemos, podemos fazer de filosofia, de religião, Sim, de geopolítica, de economia, de várias coisas, até às vezes só história. até de administração pública. Há coisas interessantíssimas na administração pública que mudam de país para país. Yeah. E se calhar alguém que nos ouve quer abrir uma empresa noutro país Isso é um qualquer, tema que me fascina. E a parte da diplomacia da também. diplomacia, da parte da tributação em diferentes países, são tudo coisas que não é preciso ficarmos especialistas, mas se calhar ao convidarmos alguém que seja especialista na área faz com que nós nos Então, olha, preparemos de forma a que isso possa fica, acontecer. fica aqui um desafio para quem nos está a ouvir. Deixem nos comentários, na plataforma onde estiverem, porque o Spotify também já deixa comentar agora, um nome que vocês queiram ver no podcast E a e à temática. frente do tema que querem que seja discutido com essa Boa. pessoa. Olha, acho E que é nós uma, vamos acho que é abraçar uma, esse. Vamos tentar chegar até essa pessoa, porque as 56 pessoas ou 7 que estão no ar agora, nós fizemos o approach e nenhuma delas nos disse nunca que não. não, Nós nunca verdade, tivemos um verdade. convidado que É. tivesse recusado vir ao podcast. Já tivemos pessoas que adiaram, ou seja, não era a altura certa na agenda delas e Claro. depois vieram mais tarde, mas nunca tivemos ninguém que tivesse recusado vir falar connosco. Portanto, não vai ser agora que vamos ter. Metam só aí o nome, comentem o nome da pessoa que querem ver e a temática. Caríssimo, eu acho que isto é um podcast, é o primeiro livecast de reflexão que fazemos, não sobre um tema específico, mas sobre vários. Sim. Abordámos as coisas da última semana, abordámos os temas de propósito e como é que eles se afinam com o nosso projeto e o que é que nós ansiamos para o futuro. Aquela pergunta. Pá, aqui em termos de projeto, eu diria que acho que cada vez mais vejo isto e não só como um hobby, olha, nas entrevistas tivemos a oportunidade de dar e nos questionavam isso mesmo, mas vejo como uma ferramenta de aprendizagem e discussão direta. E acho que isso é algo que cada vez eu gosto mais de fazer, cada vez gosto mais de aprender, cada vez gosto mais também de ouvir feedback de quem nos ouve e diz: Olha, eu não tinha a oportunidade de conversar sobre isso e foi uma temática que me trouxe valor, eu não tinha uma oportunidade. E acho que isso, sem dúvida, que é algo que quero fazer, que quero aprender, que quero continuar a fazer, porque preciso disso para mim. Ou seja, já não é para o meu trabalho, já não é para o meu percurso académico ou industrial, ou seja o que for. É algo que realmente me alimenta e nós trocamos o episódio que já está no ar, quando este livecast for, com a Constança, nós tocámos em vários pontos bastante interessantes que não vão só da parte de desenvolvimento, foram para a parte social dos projetos que ela tem envolvido, a forma como ela tocou em alguns pontos, e isso é bom. Ou seja, quando acabas o episódio, tu fazes-te pensar realmente se essa é a direção, ou seja, se é a direção daquilo que tu queres fazer e ansiar para o futuro. Realmente, em termos de projeto, o que eu quero fazer é falar com mais pessoas em diferentes áreas, aprender mais, partilhar ainda mais e ouvir das pessoas ou de quem está connosco nesta jornada, quase como o início de uma comunidade. Ou seja, e acho que foi Ok. isso no fundo que eu senti, e era isto que eu estava a querer passar, mas a minha cabeça não estava a dar neste raciocínio, mas cheguei lá, que é, eu acho que no fundo nós somos a ponte de uma comunidade. E tu ouviste isso nos feedbacks, que é, aí trouxeste aquela pessoa que eu gostava mesmo de Yeah. ouvir e nós nem vos dissemos. E eu consegui falar quase one-on-one com ela, ou seja, não fui eu, mas foram vocês, que eu estava personificado em vocês. E eu acho que Conexão. isso cria uma comunidade de desenvolvimento, pessoas que querem aprender, pessoas que querem fazer questões, pessoas que querem testar coisas, e no fundo, para o futuro, eu acho que é segmentar essa comunidade. Não é só crescer, porque isso nós estamos a crescer cada vez mais, mas é crescer com um sentido de pertença a algo e nós fazemos esse sentido de pertença e essa ponte. Trazer Uhum. pessoas, trazer ouvintes, tal e qual como tu pediste agora, deem nomes, deem temáticas, e é isso mesmo, criar aqui alguma coisa que, pá, há um livro, há uma ideia, Nós, nos últimos episódios, eu já comprei uns quantos livros que acabámos por conversar aqui e Certo? já os li, né? Exatamente. E E eu senão não também. os ia ler, Exato. ia ler outros e estava tudo bem, mas acaba por ser formas de tu aprenderes rapidamente. E eu acho que isso é o que eu quero para o futuro, ou seja, o que eu sei para o futuro aqui, em termos de projeto, como é óbvio, acho que temos aqui uma grande diversidade e não me alongando, mas hoje pensei numa coisa. A diversidade que nós temos a apresentar como projeto, de todos os projetos que possam existir, é que nós não nos focamos numa coisa. Nós não Yeah. focamos em founders, nós não focamos em desportistas, nós não focamos em médicos, nós É queremos é transversal. ouvir
E isso faz com que nós não esmaguemos a ideia da fórmula de sucesso. Porquê? Porque pode ser para empresas, pode ser para comunicadores, pode ser para jornalistas, pode ser para nutricionistas. Tu conseguias estar um ano a fazer para nutricionistas e trazer pessoas diferentes com dietas ketogénicas, de jejum Jejum intermitente, intermitente. pessoal do bodybuilding que traz dietas para o bodybuilding. Depois no ano a seguir fazer só de política e acho que é isso que é bom. E em termos de futuro, eu acho que não vamos ter mais limites porque cada vez dá para Sim. aumentarmos o espectro e aprender cada vez mais. Deixa-me resumir o que dizes tudo em o que nós queremos neste projeto é continuar a fazer a ponte entre relações significativas. Isso, basicamente. É o que nós queremos fazer, conhecer pessoas que nos tragam mais valor, que nós consigamos acrescentar valor a outras pessoas e depois conhecer outras pessoas que tirem valor de nós e consigam acrescentar valor a Sim. outras E pessoas. acho que vai ser bom nesta fase de vida em que nós somos jovens, mal ou bem somos jovens, e irmos fazendo isto ao longo da vida, mal ou bem somos jovens, e ir fazer isto ao longo da vida é, tu ouves pessoas mais velhas que já passaram o que tu passaste, ouves pessoas mais novas que querem passar aquilo que tu passaste ao parecido, que têm dúvidas que tu já tiveste, que resolveste com algumas pessoas mais velhas, e tu fazes a ponte entre pessoa mais velha e pessoa mais nova e tu és só a ponte, ou seja, eu acho Isso é que bué fixe. mesmo para nós, e é muito interessante daqui a 2 anos, e a 4, e a 6, e a 8, se continuarmos com um projeto de comunicação como este, todas as oportunidades, porque se tu olhas para trás agora e começaste a perguntar de onde é que viemos, com o projeto que eu mencionei, com todas as coisas que tentámos e que foram ao charco, se tu fores a ver, imagina, faz só um recap daquilo que tu já aprendeste. Temos 56 ou Não 57 consigo fazer episódios, a recap de uns tudo. quantos livecasts, Incrível. quantidade de pessoas que com que já falaste, criámos relações que depois foram para eventos presenciais e tudo mais. E acho que Nós não já dá para recebemos- explicar. Nós já recebemos livros de pessoas que escreveram livros que nós já tínhamos lido e recebemos Tal e livros desse qual. autor. Isso E isso é muito bom, ou seja, é muito bom porque dá-te algo que é inquantificável em termos de aprendizagem. Sem É como dúvida. se tu estivesses sempre a ter aulas. Esta semana vou ter uma aula desta temática, esta semana vou ter uma aula de parte social, esta semana vou ter uma aula de outra temática qualquer e absorves muito. E eu nunca saí de nenhum episódio, seja livecast, seja com convidados, nunca saí de nenhum episódio a pensar assim, epá, que hora mal gasta. Não, não, Mas, não, mas não, posso não, dizer que já saí de muitas aulas a pensar Sim. assim. Mas pensa agora, e isto estamos aqui a pensar em tempo real, mas isso foi a missão deste projeto, era isso que nós queríamos. Exato. Desde o episódio 1 com o Bruno, em que o Bruno puxou temáticas totalmente profundas, que se me perguntares hoje, Já 600 consegues. dias depois, estou 100 vezes mais preparado para fazer um episódio Mas, com o Bruno. mas a magia foi. Mas na altura eu tinha a sede, ele trouxe muitos filósofos, trouxe muita profundidade, trouxe muito estoicismo, falou muito em parte estoica, em como é que ele se posicionava, Filosofia. e eu sabia um bocadinho, não quer dizer que eu seja especialista e tu, mas estamos 100 vezes mais capazes, porquê? Porque falámos com mais 56 pessoas. E depois leste do Bruno. mais 200 livros E- sobre o Tal tema. qual. E acho que é isso que é a beleza que nós temos assim, não, nós queremos falar com pessoas, queremos fazer perguntas, queremos, e depois nós próprios também vamos mudando, que é as perguntas que nós queríamos fazer nos primeiros 10 já não eram as mesmas nos 10 seguintes. Porquê? Porque aprendemos, funcionamos, ok, isto já ouvi aqui, ok, eu agora quero ir para esta parte, eu agora quero ir para esta parte. Eu lembro-me bem. E eu isso é lembro-me bem interessantíssimo, pá. No início nós perguntávamos sempre aos convidados como é que eles geriam a agenda, lembras-te? Agora já não queremos saber. Nunca, Não é não querer nunca saber, mais mas perguntámos. Mas imagina, porquê? Porque depois também acho que chegava àquela fase de saturação em que estávamos sempre a dar os mesmos métodos. Já tinhas falado sobre to-do lists, Notion, calendário e sinais de cor na agenda. Pronto, já tinhas quase escrito. coberto tudo, mas é isso que. Mas faz uma coisa interessante, tu também não perguntas porque automaticamente a tua curiosidade foi fulfilled. Exato. Ou seja, já é natural, nós nunca combinámos, olha, a partir de hoje não há mais perguntas de agenda. Não, nós perguntámos 1, 2, 3, 4, 5, 10 e às vezes ainda aparece, mas é quando nós achamos faz sentido. inconscientemente que aquela pessoa ainda está mais ocupada do Tem que ali aquilo que mais um nós incremento. e ainda dá para perceber. E esse ponto que trouxeste agora é muito interessante, porque realmente nós vamos mudando as perguntas. Já falámos de fé, já falámos de religião, já falámos de desenvolvimento, já falámos de filosofia. Antes tudo. fazíamos muito uma pergunta também que era. Ainda a fazemos, mas está dissimulada agora. Que era a pergunta de o que é que tu dirias ao teu eu de 18 anos. Sim. Ou Eh, presentes para ti quando acabaste o curso. Foi uma pergunta que foi se desvanecendo, talvez. Não é desvanecendo, eu acho que foi diluindo e nós perguntamos na mesma. É isso, mas está dissimulada. Só Está que pensa uma camuflada coisa, com a tua outra- capacidade de comunicação e a minha hoje também não é a mesma do que há 600 dias atrás ou há 100 horas de comunicação, não é? Este projeto não é mais do que tu documentares um progresso
de um Sim. caminho de progresso. E há uma coisa que o Tocha disse e que eu continuo a tocar em todos os episódios, que é, ele disse aqui no nosso episódio que é, perguntam-lhe, mas tu há 2 meses disseste uma coisa contrária. Não tenho problema nenhum. Se aprendi coisas novas, mudei a minha opinião, se alguém me fez ver que havia uma opinião mais válida do que a minha, mais válida no sentido justificável, e que eu possa mudar, se calhar daqui a 5 anos há coisas que vão fazer com que nós mudemos, e acho que é isso que é a parte boa. E as pessoas às vezes fazem Acaba aquilo. por ser. Ainda não nos aconteceu, mas sei que em muito podcast as pessoas fazem aquele policiamento de seguem o conteúdo todo e vão, olha, mas tu há 6 episódios, no minuto 10, disseste uma coisa contrária a isto. Já sou outra pessoa. Já não sou o homem que tomou banho naquele rio ontem. Nunca tomas más decisões, tu tomas as decisões com base nas ferramentas que tens. Tu nunca tomas maus pensamentos, tu defines Agora os pensamentos com responde-me base no tu. que sabes. Como é que tu vais responder a mesma coisa passado um ano à mesma pergunta? Não. Não, como é há forma de fazer? Sim, Se o quê? se estiveres Estagnado. estagnado no tempo. Só isso. Se nós a aprender e a desenvolver e a refletir, vamos sempre juntando um bocadinho de cada e a única forma de tu responderes a mesma coisa anos e anos e anos a fio é se estiveres estagnado. Caríssimos, vocês têm aqui a fórmula do sucesso, não digam que vão daqui. Este projeto é para todos nós, é para evoluirmos todos em conjunto. Enviem-nos mensagens onde vocês quiserem para darem o vosso feedback. Nós estamos completamente abertos a falar com cada um de vocês, pelo menos por enquanto conseguimos ter contacto one on one. Quando isto escalar mais, talvez não vai ser possível falarmos one on one, mas de certeza que vai ser possível falarmos na mesma. O meu nome é Ruben Dias Marques, Bruno Lopes e Silva. Fechamos assim mais um livecast. Esperemos que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e seguirem-nos nas redes sociais. Obrigado. Fórmula do Sucesso Podcast. Até à próxima.